Fala galera, tudo bem? Bia Galeve aqui, vim trazer um panorama geral sobre o UFC 319, card que rolou neste sábado. Fiz um vídeo especificamente falando sobre a luta do Carlos Prates, porque eu tava muito empolgada da forma como essa luta se desenvolveu, mas a gente já tem atualizações aí depois da luta, então vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas eu quero começar falando sobre a luta entre a Dione Barbosa e a Karine Silva, um duelo entre duas brasileiras, né? A Dione entrou em cima da hora nessa luta, a Karine estava super preparada para lutar, não queria que a luta caísse e assim se desenrolou esse duelo que foi um show assim de técnica. As duas trocaram bastante, mas a luta se desenvolveu bastante no solo também. Teve até uma queda da Dione ali que foi linda, ela quedou e já foi para as costas. Acho que se tivesse um pouco mais de tempo, ela até poderia finalizar. Muita gente deu a vitória para Dione, mas o resultado por decisão unânime foi para Karine. Inclusive, quero saber a sua opinião. Se você assistiu essa luta, deixa aqui nos comentários como que você pontuou essa luta, porque, cara, realmente foi um duelo bem parelho. Eu, num primeiro momento, tinha visto também vitória da Dione, mas ainda não reassisti a luta para ver com um pouco mais de frieza ali e entender o que realmente aconteceu. Mas foi uma luta muito boa, muito dura. Falando sobre Edson Barbosa, cara, o Edson entra numa situação difícil mais uma vez, né? O Edson perdeu no Dakar Close e já vinha de uma derrota pro Leron Murphy, mas claro, caras muito duros, né? O Edson só enfrenta a pedreira e dessa vez não foi diferente. A vitória foi por decisão unânime pro Close, mas o Edson é um veterano também, né? Um cara muito experimentado. Acabou saindo com a derrota nessa luta e fica numa situação um pouco crítica de novo, né? Ele estava de volta pro peso leve, enfim, vamos ver os próximos passos aí do Edson. Vamos falar, deixa eu dar uma coladinha aqui agora, sobre a Jéssica Andrade contra Lupe Godinez. Cara, uma luta em que a Lupe mostrou mais técnica ali, né? Querendo ou não, a Jéssica vem trabalhando muito para pegar em um golpe certeiro, ela vem com aquele golpe potente, mas querendo ou não, acho que é um jogo que já tá um pouco mapeado, assim, né? As adversárias da Jéssica já entenderam que esse é o jeito dela e, querendo ou não, eu acho que aos poucos, conforme a evolução do MMA, principalmente o MMA feminino, vem acontecendo, infelizmente o estilo da Jéssica acabou ficando um pouco defasado, né? Porque ela vem pra trocação com muita vontade, mas eu acho que a técnica da Lupe favoreceu, assim, sabe? A Lupe é muito boa no boxe também, tem um jogo de grade muito bom, queda bem, e a Lupe mostrou mais técnica do que a Jéssica na noite desse último sábado. Falando sobre Michal Alekseïchuk. Por que eu vou falar do Michal? Porque ele está na Fighting Nerds também. Foi uma noite assim, ó, de muitos óculos dentro do octógono. O Michal pegou o Gerard Meerschaert e mostrou que a técnica dele ali da trocação estava em dia, né? O Michal é um nocauteador, né? E mostrou isso aí na luta contra o Meerschaert, nocauteou, nocaute técnico, na verdade, né? No primeiro round, passando ali mais um pontinho pra Fighting Nerds, que isso é muito louco, né? Porque se a gente for parar pra pensar, o Michal, ele já lutou com o Caio Borralho, né? E ele fez o camp dele aqui, tá ele e o irmão dele na Fighting Nerds. Então é muito legal de ver a evolução, assim, do MMA no Brasil, especificamente academias que vêm se tornando grandes polos, né? Atrativos pra galera que também é de fora. Então isso é muito, muito bacana, muito importante. A gente viu nesse último sábado que a Fighting Nerds está mapeando todo mundo. Falando da luta do Susurkaev contra Eric Nolan. Cara, Susurkaev lutou na última terça no Contender Series. Não sei se você viu essa luta, mas o Dana White ficou muito feliz com a vitória ali do Susurkaev no Contender. Ele não via a hora de colocar o russo pra lutar já num evento. E a oportunidade apareceu, né? Querendo ou não ali, eu acho que os astros se alinharam. Susurkaev entrou no card do UFC 319, lutou na terça e já lutou no sábado mais uma vez. E no primeiro round foi um pouco difícil, até porque o estreante, o Eric Nolan, também era muito bom. Então, assim, claro que a gente fica na emoção ali também, né? Quando o Dana fala, pô, esse cara é muito bom, não sei o que, não sei o que, ela fala, pô, eu acho que realmente o cara é fera. Ele é, mas eu acho que ele
precisa ser um pouco mais experimentado, assim. Eu não quero. Eu quero estar com o pé no chão, não quero jogar aquele hype muito grande, porque querendo ou não, a gente sabe que às vezes a gente se desilude nessa, fala, pô, mas achava que o cara era isso, era aquilo. O primeiro round foi um pouquinho mais duro, mas ele conseguiu a vitória no segundo round ali por finalização, passou um pouquinho de sufoco, foi laicar assim a luta. Ele tem aquele chute frontal, né, bem na linha do estômago ali, muito potente, tanto é que ele soltou isso nessa luta também, foi a forma como ele ganhou ali no contender, e eu acho que, cara, não tem que variar um pouco o arsenal. Se ele ficar jogando tudo, esse chute o tempo todo, eu acho que vai acabar ficando um pouco defasado ali, os adversários já vão saber qual que é a estratégia dele, então eu acho que ele tem que, claro, repetir o feito é muito bom, mas eu acho que ele tem que variar um pouco aí o arsenal, mexe a caixinha aí de golpes pra soltar outras coisas ao longo das próximas lutas, porque senão vai ficar um jogo muito fácil de mapear. Bom, falando de Team Elliott contra Kaya Sakura, cara, a queda de um hype, né? A gente já sabe que o Kaya Sakura ele veio com um hype muito grande, principalmente para luta contra o Pantoja, né? Querendo ou não, um ex-campeão do Rising contra o campeão do UFC, e ali o Pantoja mostrou que, assim, parecia muito fácil. A gente vê o nível técnico do Pantoja nesse momento, assim, quando você analisa um duelo entre ele e o Team Elliott, né, o Kaya Sakura contra o Team Elliott, você fala, caraca, realmente o Pantoja, ele tá um passo à frente, ele tá um nível acima do game. Essa luta foi muito boa, foi bem porradeira ali, o Team Elliott jogando todos os golpes, né? É um cara que, querendo ou não, acaba surpreendendo pelo estilo dele, ele tem uma movimentação um pouco diferente, ele surpreende bastante os adversários ali. O Kai não estava caindo muito no jogo dele, mas a finalização veio, meus amigos. Pois é, Team Elliott finalizou o Kaya Sakura no segundo round, uma luta que me surpreendeu, assim, né? Porque mostra que os veteranos ainda estão no game, né? Bom, Michael Page contra Jared Cannonier. Cara, essa era uma luta que eu tava muito afim de ver, principalmente pelo estilo do Michael Page. Eu acho que aquela nossa memória afetiva do Anderson, ela tá viva, né? Ela sempre fica viva nesse momento, pelo menos pra mim, assim. Eu falo, caramba, essa guarda baixa, pô, me lembra muito o Anderson lutando. A movimentação, assim, o Page é um cara que entretém. Ele é um cara que prende sua atenção. Você vê ele lutando, você fala, caramba, o cara é muito confiante, com a guarda abaixo o tempo todo, se movimentando, esquivando dos golpes. Nossa, ele realmente é um cara que empolga muito. E mostrou muita técnica contra o Cannonier, deu 2 knockdowns no Cannonier. Assim, me surpreendeu, de verdade, assim, porque o Cannonier, ele é um cara duro, né, ele tava até tentando fazer um jogo mais agarrado ali, colocar o Page pra baixo, mas querendo ou não, o Michael Page já tá preparado pra isso há muito tempo, né, porque o estilo dele pede que o adversário faça o contrário, né, que agarre e coloque pra baixo, e foi o que o Cannonier tentou fazer, mas não conseguiu. Realmente o Page mostrou muita técnica, teve até um momento em que ele ficou numa situação bem difícil ali, ele tava de costas, tava no chão, né? O Cannonier conseguiu. Na verdade, foi no momento em que o Page errou um golpe, o Cannonier aproveitou e o Page tava ali praticamente no centro do octógono, no chão. Eu falei, nossa, eu acho que agora vai vir uma finalização. Mas o Cannonier não conseguiu finalizar. Então isso mostra que o jiu-jitsu defensivo do Michael Page também tá muito em dia. Uma luta que eu gostei bastante. Vitória do Michael Page no terceiro round ali, por decisão unânime, né? Uma luta muito boa mesmo. Carlos Prates. Vamos lá, falando de Carlos Prates. O vídeo completo do Prates tá aí já no canal. Mas a gente tem alguns desdobramentos, né? Porque o Prates falou que queria lutar no Rio contra o Leon Edwards. O Michael Page ouviu falar ali que o Carlos Prates queria lutar no Rio e topou. Ele falou, pô, se o Prates quiser lutar no Rio, eu topo. Então, assim, em questão de ranking, não é o melhor dos mundos, né? Porque o Carlos Prates tá mirando pra cima. Mas eu acho que é uma luta que, cara, em nível de estilos, assim, nossa, entretenimento puro, né, meus amigos? O Prates ali na coletiva pós-luta falou que gostaria de lutar com qualquer um que topasse enfrentá-lo no Rio, fazendo esse Come Event. Imagina Michael Page contra Carlos Prates. Nossa senhora, não quero nem pensar. Vamos ver quais vão ser os desdobramentos aí, mas seria uma luta incrível. Bom, Little Murphy contra Aaron Pico. Nossa, cara, estreia do Pico, que tava dando um calor ali no Murphy logo no começo do round, né? Mas o jogo virou rapidinho.
E muito engraçado, acho que o mais engraçado disso tudo é que o Prats nocauteou o Geoff Neal com a cotovelada giratória. O Leron Murphy foi lá e fez a mesma coisa, cara, a mesma coisa. Nocaute pela cotovelada giratória no primeiro round, o Aaron Pico ficou muito mal, ele demorou muito tempo pra voltar. Foi até meio preocupante, assim, porque pegou bem na têmpora, sabe? Então, foram momentos ali que você fala, caramba, não acredito. Realmente, o nível do UFC é muito alto. Aaron Pico, eu acho que ele é um cara que tava preparado, mas eu acho que o Leron Murphy surpreendeu ali. De fato, o game aqui no UFC, o nível é muito alto. E Leron Murphy mostrou isso, né, pro Aaron Pico, já deu logo um cartão de visitas, assim, seja bem-vindo ao UFC, já com nocautão no primeiro round. Eu espero que... Cara, eu tava na expectativa, pra falar a verdade, da estreia do Pico no UFC, mas quebra um pouco aquele clima, né? É meio um pouquinho anticlímax. Eu acho que da mesma forma como a derrota do Patrício Pitbull pro Yair ali na estreia foi meio difícil, né? Que você fala, pô, mas tava esperando tanto cara chegar no UFC, quando chegou, aconteceu isso, já logo na estreia já ser derrotado. Claro, eu acho que nesse caso foi ainda pior, né? Pela forma como foi o nocaute, vai ficar aí nos highlights algum tempo, mas... estreou com derrota, mas eu ainda boto fé nele, pra falar a verdade, eu ainda boto fé nele. E falando de Dricus du Plessis contra Khamzat Chimaev, deu a lógica, né, meus amigos? Pelo menos pra mim, eu tava esperando que realmente o Chimaev fosse fazer esse jogo agarrado, né, colocar o Dricus pra baixo, trabalhar ali com um jogo um pouquinho mais truncado, mais aquele jogo que garante a vitória. O Dricus praticamente não conseguiu fazer nada, assim. Foi uma luta em que o Chimaev dominou bastante e deu a lógica. Temos um novo campeão, o checheno Khamzat Chimaev, campeão do peso médio, e as coisas... agora o caldo engrossa um pouco, né? Porque o Chimaev, ele é um cara que ele não luta com tanta frequência. Eu não sei como que isso vai acontecer, porque, querendo ou não, essa foi a primeira vez que ele lutou nos Estados Unidos, né? Desde que ele entrou pro UFC. Então, acho que isso pode melhorar um pouco as coisas. Mas ele também não é um lutador tão ativo. Então, eu espero que a categoria não fique travada. Eu quero ver categorias andando, galera. Quero ver o jogo virar, mas... Não sei, vamos ver como que vai ser. Eu acho que um duelo... Claro, já tô pensando lá no futuro, porque a gente tem o Caio contra o Imavov, mas eu já tô pensando num duelo entre o Caio e o Chimaev. O Caio já treinou com o Chimaev há algum tempo, né? Então, faz um tempo, óbvio. Eu acho que os dois evoluíram ao longo desse período, mas eu tô bem curiosa pra ver como vai ser uma luta entre o Caio e o Chimaev. Eu quero saber a sua opinião. Você gostou desse card do UFC 319? Deixa o seu comentário aqui, deixa um like se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não ficar por fora de nada. Tamo junto! E olha, mais tarde eu vou fazer um vídeo sobre o Contender Series. A gente tá numa série especial aqui do Contender para vocês conhecerem um pouco mais esses lutadores que vão buscar uma vaga no UFC através do Contender, né? Querendo ou não, é a entrevista de emprego mais difícil do mundo. E nessa semana tem papo com o José Delano. Delano faz a luta principal do Contender na próxima terça. E o papo tá muito 10, sério. O Delano é muito resenha, ele é muito da hora. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então se inscreva aqui e ative o sininho para não perder esse vídeo que sai ainda hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima.